Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ergonomia. Iniciaremos então o nosso estudo de ergonomia com a parte 2 da antropometria. Nós vamos começar com o percentil. O que significa percentil? Foi feito um estudo onde várias pessoas de uma população tiveram sua estatura medida. Então, os estudiosos mediram a altura de uma população toda e tabularam essas medições. E eles observaram o seguinte: as pessoas que tinham estatura pequena, a quantidade dessas pessoas não era tão grande assim. E conforme a estatura ia aumentando, a quantidade de pessoas aumentava proporcionalmente. Então, aqui, por exemplo, nós começamos com 1,50 m aproximadamente e foi subindo gradativamente e também aumentando a quantidade de pessoas até se atingir uma estatura média, que fica em torno de mais ou menos 1,65 m, 1,70 m. Esta era a população que tinha maior número de indivíduos. Aí continuaram medindo, e as estaturas continuaram subindo, continuaram aumentando. Só que a quantidade de pessoas daquela estatura foi diminuindo gradativamente, né? Até atingir nesse ponto aqui, por exemplo, as pessoas que têm 1,90 m. E o que essa curva nos mostra? Ela nos mostra que a população que está na faixa de 1,50 m, que está no lado esquerdo da curva, foi designada população de percentil 5%. Já a população que estava na faixa da estatura média foi designada como população percentil 50%. População de percentil 50%. Já a população que teve a estatura maior, né, o percentil delas ficou marcado em 95. Então, nós temos 3 faixas de percentil que nós utilizamos na ergonomia, que é o percentil 5, percentil 50 e percentil 95. Tá? Esse outro gráfico mostra para a gente a mesma curva que nós vimos lá atrás, né, com a marcação de percentil 5, percentil 50 e percentil 95. Lógico, nós temos as intermediárias, mas essas 3 são aquelas que a gente vai utilizar com mais frequência. Essa figura que está aqui ao lado, ela representa a estatura das pessoas. Então, no percentil 5, se nós utilizarmos esta linha aqui do gráfico como referência, nós podemos ver que os homens de percentil 5 estão, a altura deles, abaixo dessa linha de referência. Os homens de percentil 50, a linha de referência coincide com a estatura dessa pessoa. Já do percentil 95, está acima da linha de referência. Observem que os homens e as mulheres do mesmo percentil têm estaturas diferentes. Por quê? Biologicamente falando, as mulheres são ligeiramente menores que os homens. Então, se nós observarmos aqui a figura, esta mulher do percentil 5, ela é menor que o homem também do percentil 5. Se a gente continuar a observação, vale a mesma coisa para os homens e mulheres dos outros percentis. Ok? Agora, se nós observarmos mais atentamente a figura, a gente vai notar que a mulher de percentil, a mulher que pertence ao percentil 95, se a gente usar a linha de referência, ela é maior que o homem de percentil 5. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, né, na escolha do percentil para homens ou para mulheres. E essa é a representação da curva de Gauss, né, onde nós temos as estaturas
representadas nesta régua logo abaixo da curva e uma outra régua logo aqui embaixo representando os percentis. Então, uma pessoa de percentil 5, a estatura dela fica em torno de 1,55 m, 1,60 m. A de percentil 50, ela fica entre 1,70 m e 1,75 m. A de percentil 95 fica próximo de 1,90 m. Ok? Então, esse gráfico mostra bem claramente as estaturas e seus respectivos percentis. Em se falando de antropometria, ela é dividida em duas partes. Nós temos a antropometria estática, onde nós vamos fazer a análise, a avaliação do trabalhador, a avaliação do corpo humano com ele parado. E nós temos a antropometria dinâmica. Essa já vai cuidar da parte de movimentos, né, desenvolvidos pelo ser humano. Para a antropometria estática, nós vamos utilizar métodos científicos para poder fazer a coleta de dados. Então, esses métodos vão fazer com que a gente obtenha as medições que a gente precisa do corpo humano não em movimento, parado. Então, existe, por exemplo, o método de Morandi, né, onde nós temos aqui uma parede toda quadriculada, a pessoa fica sentada, né, e aí a gente vai fazendo as comparações. Existe a cruz de Martin, que faz a medição, né, essa medição aqui, por exemplo, e a divisão do corpo em planos, tá? Que é o que nós tivemos em seguida. Na antropometria estática, nós dividimos o corpo em 3 planos. Cada plano vai dividir o corpo em 2 partes. Então, nós temos o plano frontal, representado por este plano verde, essa placa verde aqui, que vai dividir o nosso corpo em parte frontal e parte traseira. Tá? Frontal e aqui a parte traseira. Nós temos também aqui representado em amarelo o plano transversal. O que o plano transversal vai fazer? Vai dividir o nosso corpo em parte superior e parte inferior. E representado aqui em lilás, o plano sagital, que vai dividir o nosso corpo em direito e esquerdo. Então, os 3 planos da antropometria são o plano frontal, o plano transversal e o plano sagital. Esta figura, ela mostra os 3 planos, né? Plano sagital, plano frontal, né? E o plano transversal. Mostra também o eixo vertical, que passa exatamente pelo centro do nosso corpo, e o eixo transversal, que transversalmente ele também corta, né? E o eixo anteroposterior. E ele também, além de mostrar o plano sagital, plano frontal, aqui está em espanhol, né? O plano frontal e o plano transversal, ele mostra as divisões, né? Então, o plano transversal divide o corpo em superior e inferior. O plano frontal divide em dianteira e traseira. E o plano sagital divide em esquerda e direita. Então, essas são as divisões que nós vamos utilizar para fazer o nosso estudo antropométrico. Quando a gente faz o nosso estudo, a gente tem que levar em consideração as medidas do corpo humano. O nosso corpo, ele tem padrão de medida. E os estudos mostraram que essas medidas, todas elas têm uma referência muito grande com a altura da pessoa. Então, essa figura aqui mostra várias medições e, representada pelo número 1.1 aqui, está a altura da pessoa. A altura dos olhos em relação ao solo
é o item 1.2, que nós vamos buscar numa tabela. Altura do ombro em relação ao solo, índice 1.3, que vamos buscar na tabela. 5.1 é o tamanho do pé. Então, se eu tiver a altura da pessoa, eu sei o tamanho do pé dessa pessoa. Eu sei a largura do pé dessa pessoa. Eu sei a distância dos olhos dessa pessoa. Basta que eu pegue o item e vá para esta tabela, que vai trazer para a gente as medições. E já aplicando aqui os percentis. A tabela ela foi dividida entre mulheres e homens. E aqueles percentis que eu havia falado, 5%, 50% e 95%. Então, se nós pegarmos uma mulher, percentil 5, a estatura dela vai ficar em torno de 1,51 m. Veja aqui, ó, item 1.1. A altura dos olhos dela. Quanto vai ser a altura dos olhos dela? A altura dos olhos, baseado pelo solo, com os pés no chão, 1,40 m. Altura dos ombros, 1,23 m. Agora, vamos pegar um homem de percentil 5. A mulher é 1,51 m. O homem, aproximadamente 1,63 m. A altura dos olhos, aproximadamente 1,51 m. A altura do ombro, aproximadamente 1,35 m. E assim por diante. Né? Então, nós temos, como nós vimos aqui na figura, nós temos o corpo em pé e o corpo sentado. A tabela traz para a gente corpo em pé, corpo sentado, traz especificamente a cabeça, as mãos e os pés. Então, se eu tiver a altura da pessoa, eu consigo determinar qualquer tamanho de parte do corpo. Esta tabela, essa específica, ela foi dimensionada para o povo alemão através da norma DIN 33402 de 1981. Tá? Então, essa é para o povo alemão. Agora, nós temos a mesma tabela para os norte-americanos. Para os norte-americanos. Lembra, a estatura da mulher alemã percentil 5 era 1,51 m. Olha a americana. Tá? Então, existe diferença entre povos. Então, eu preciso saber com que povo que eu estou lidando para poder obter a referência correta. Né? A mesma coisa aqui, continuando, né? Essa outra tabela, ela, além de relacionar a estatura do corpo, ela traz também o peso da pessoa. Tá? Isso aqui baseado na população norte-americana também, ok? A outra região do lado dos Estados Unidos, você pode ver que a estatura da pessoa é diferente, tá? Então, só que essa relaciona o peso. Então, vamos pegar um homem, percentil 95, ele mede 1,85 m. O americano, percentil 95, ele mede 1,85 m. E o peso dele deveria ser 96,2 quilos. Ok? Aqui já é para o Brasil. Foi feito o mesmo estudo, utilizando os mesmos índices que nós vimos naquela figura, os mesmos índices, para o povo brasileiro. Então, nós temos homens, percentil 5, vamos para o 95. Homens brasileiros, cariocas, percentil 95, medem 1,81 m. Deveriam pesar 85,9. Ok? Aqui, pessoal do ABC, sem trabalhador de escritório da região do ABC. Então, a estatura que foi observada no homem percentil 95, 1,83 m, contra 1,81 m do pessoal do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a tabela que a gente vai utilizar. Qual é o público que a gente está estudando? Tá? Qual é a origem desse trabalhador? Qual é a origem desse público para eu poder seguir a tabela
correta. Caramba, eu não tenho a tabela. E agora, o que eu faço? Foram feitos modelos matemáticos. O que é modelo matemático? Pegaram uma referência e fizeram cálculos. Eles observaram que existe um padrão. Tá? Então, esse modelinho matemático que nós estamos vendo aqui também vai referenciar a altura do indivíduo. Então, se eu tenho a altura do indivíduo, eu consigo o comprimento de qualquer membro desse indivíduo. Basta eu ter a altura. Por isso que é importantíssimo, quando a gente for fazer uma análise ergonômica, fazer a medição da altura. A altura é importantíssima para nós. Então, vejam, a altura dos olhos. Qual é a altura dos olhos do indivíduo? É 0,936 vezes H. Qual a altura da cabeça do indivíduo? 0,13 vezes a altura dele. Qual o tamanho do pé, o comprimento do pé? 0,1552 vezes H. Então, basta, gente, basta eu ter a estatura. Eu pego o segmento corporal que eu quero a medida e eu tenho aqui a fórmula para a gente poder fazer os cálculos. E também sentado. Então, aqui nós estamos vendo a figura em pé e aqui nós temos a mesma coisa, só que para o sujeito sentado. A mesma referência, usando como base a estatura, o H. Ok? Agora, precisamos fazer cálculos? Gente, fizeram um aplicativo que já calcula tudo isso para a gente. Né? Basta eu inserir em centímetros a estatura da pessoa. Eu insiro aqui 1,40 m, automaticamente todos os segmentos corporais serão transcritos para a gente, sem precisar fazer um cálculo, tanto para a figura em pé, quanto para a figura sentada. Preciso digitar aqui de novo? Não. Basta eu digitar ou nesta na janela ou na anterior, que as duas já vai ter essa estatura, já vai ter essa referência que você colocou, e aí ele já vai fazer todos os cálculos que a gente precise. O nome desse aplicativo é Antroprojeto. Ok? Vamos partir agora, gente, para a antropometria dinâmica. Tá? O que ela estuda, como nós falamos anteriormente, ela estuda o corpo em movimento. Eu preciso fazer o quê? O registro dos movimentos que esse trabalhador está desenvolvendo quando ele está fazendo a atividade dele. Né? Então, existem fórmulas, né? Existem procedimentos para poder fazer isso. Então, essa figura de baixo aqui da esquerda, eu tenho o indivíduo sentado, eu peço para ele fazer movimentar o braço, né? Esticar o braço e movimentar, e nós observamos que este é o alcance máximo que ele consegue. Ele não consegue fazer um desenho, um alcance maior que esse. E o ideal, aquele que ele não faz tanto esforço, que ele não tem tanta dificuldade em fazer, é esse daqui. Tá? Isso visto de cima. Visto de lado, este é o alcance máximo também que ele consegue desenvolver com o braço dele na posição sentada. E esta faixa aqui é o alcance ideal. Okay? Mesma coisa em pé. Né? Então, existe um quadro graduado, né? Nós temos um quadro graduado na parede e o ergonomista pede para ele fazer os movimentos com o braço. Tá? E esse movimento ele é marcado, ele é desenhado. Tá? Então, a gente consegue mapear o alcance desse trabalhador. Tá? Então, no plano frontal, nós temos as medições, e no plano sagital direito também a gente tem essas medições. Vamos falar agora de postura. Tá? Postura no trabalho. O trabalhador, ele não assume a postura do trabalho dele porque ele quer.
Apesar que o trabalhador sempre procura aquela postura mais confortável para ele, que nem sempre é a correta. Tá? Então, essas posturas assumidas no trabalho, o que vai fazer com que o trabalhador tenha posturas inadequadas? Primeiro, dimensões do posto de trabalho. Se esse posto de trabalho for mal dimensionado, fatalmente esse trabalhador ele vai ter uma postura forçada para desempenhar o trabalho dele. Dimensões antropométricas. Um posto de trabalho mal dimensionado e uma pessoa com dimensões antropométricas que não condizem com aquele posto de trabalho, ele vai ter uma postura forçada. Característica do equipamento. Né? Então, por exemplo, tipo de pega. É fácil pegar esse objeto? Como que eu seguro? Como que eu pego esse objeto? Quanto que esses objetos pesam, esses produtos pesam? Tá? E quais os movimentos que eu preciso fazer, né, para desenvolver o meu trabalho? Esses são, então, os fatores que vão determinar a postura do trabalhador, seja ela adequada ou não. Ok? Como nós vimos anteriormente, né, existe uma variável muito grande na raça humana, né? Por isso que nós trabalhamos com percentis, mas mesmo dentro dos percentis, né, nós podemos observar nessa figura aqui, ó, esse rapaz tem o mesmo percentil que a moça, tá? Mas a altura deles é diferente, tá? Um parênteses aqui, né? Tem um parênteses aqui. Se nós observarmos a altura dos olhos desse rapaz, vamos usar como relação essa linha aqui, tá? Ela está muito maior do que a altura do monitor. E como nós vimos, né, este ponto do monitor, este ponto aqui do monitor, ele precisa estar alinhado com os olhos do trabalhador. Então, esse monitor está muito baixo. Agora, na figura ao lado, nós vemos aqui duas pessoas. Uma mulher do percentil 5 e um homem do percentil 95. Notadamente, bem diferentes as estaturas. Mas se a gente observar os equipamentos que eles estão empurrando, os dois equipamentos são exatamente iguais. A pessoa que projetou esse equipamento, ela se preocupou com isso, com os percentis. Vejam a pega do equipamento. Tá? A pega do equipamento. O rapaz com percentil 5 pega nessa região, a moça do percentil 95 pega nessa região e a do percentil 5 pega um pouco mais embaixo. Então, o projeto dos equipamentos precisa contemplar uma grande parte dos percentis. Tá? Então, esses produtos precisam estar adequados à população usuária. Tá? Todos os postos de trabalho que não forem adequados podem provocar lesões, podem provocar dores, podem provocar fadigas e, às vezes, gente, essas lesões são irreversíveis. Então, quando a gente vai projetar, nós temos que ter em mente as diferenças corporais dos usuários. Quem são esses usuários? Tá? A qual percentil esse usuário pertence? Que faixa ele pertence? Né? Então, se eu vou projetar, ele vai ter que trabalhar sentado. Qual percentil que esse camarada pertence para eu poder desenvolver meu trabalho? Ok? Só que aí, o que acontece? Nós vamos podemos cometer alguns erros. O primeiro erro, gente, é na seleção da pesquisa da população. Precisamos ter a pesquisa correta, a população correta, para que nós não termos erros. Né? E o erro na variável correta. A gente pensa o seguinte, se a minha grande população, se a maioria dos meus trabalhadores pertence ao percentil 50, eu vou projetar para o percentil 50. Ou o contrário, a minha grande população é percentil 95. O que vai acontecer com o pessoal do percentil 5? Não vai alcançar os comandos, por exemplo, vai estar muito alto para eles. Ou o contrário, vou projetar para o percentil 5.
o pessoal do percentil 95 pode não caber na área de trabalho, tá? Então, nós não devemos projetar para a média. A média não vai atender a maioria. Se eu projetar só para o percentil 50, eu vou deixar de fora aqueles do percentil 5 e aqueles do percentil 95. Tá? Então, eu vou prejudicar quem? Metade da população. Metade. Então, eu vou prejudicar a metade menor que a média no caso dos alcances. Tá? Então, quem for percentil menor do que aquele que eu projetei, não vai alcançar os comandos, por exemplo. Quem for maior do que a média que eu projetei, tá? Ele não vai ter espaço para ele trabalhar. Tá? Então, para quem que eu vou projetar? Sempre para os extremos. Esse extremo pode ser o maior como pode ser o menor. Ok? Então, por exemplo, um painel de controle tem que ser alcançados com os braços. Tá? Então, esse controle é preciso alcançar. Uma prateleira, colocar um objeto, ele tem que ser dimensionado para o menor braço, para que ele possa alcançar. Quem tiver o braço grande também vai conseguir. Tá? Mas o importante é que todos alcancem. Né? Então, projetando para o extremo, nós vamos garantir que as pessoas maiores fiquem confortáveis. Então, aqui foi projetado para a média. Tá? Foi projetado para a média. Nenhum dos dois sujeitos está confortável. Nesse caso, se eu projetasse para o percentil 5, o que ia acontecer? Tá? Nenhum dos dois estariam confortáveis. Agora, se eu projetar para o percentil 95, tá? Eu posso ter uma situação onde os dois estariam confortáveis no seu trabalho. Ok? Para isso, eu preciso projetar o mobiliário de acordo. Mesas, cadeiras. Tá? Preciso ter dispositivo de regulagem. Nós temos uma mesa aqui. Esta mesa, ela tem 2 tampos. O tampo de cima, o número 1, ele vai levar, por exemplo, um monitor. O tampo de baixo, o tampo número 2, vai levar um teclado. Tá? Através destas alavancas aqui, eu vou regular a altura dos 2 tampos. Então, eu consigo atender aqui desde o percentil 5 até o percentil 95, por conta das regulagens. Mesma coisa para a cadeira, ajuste de altura, ajuste da altura do apoio de braço. Aqui atrás, eu tenho ajuste da altura do encosto, para que eu também possa atender uma gama bem maior de usuários. Né? Mas existem dimensões recomendadas. Né? Então, se eu tenho uma mesa fixa, qual é a dimensão recomendada para essa mesa fixa? A altura dela, 74. Apoio de pé, de 0 a 20 centímetros. A cadeira, ela regula de 47 a 57. Agora, se eu tenho uma mesa regulável, ela deve atingir desde 54 até 74 centímetros. Já a cadeira, a regulagem dela de altura varia de 37 a 53 centímetros. A mesma coisa serve então para o assento, para a rigidez do assento. Se eu tenho um assento muito duro, eu vou ter uma pressão na parte inferior da coxa, gerando aqui um ponto dolorido. Se eu tenho um assento muito baixo, a tendência é que a gente escorregue pela cadeira, tá? Deslizando para frente. E aí o que vai acontecer? Vai prejudicar a minha estabilidade no assento. Se o assento é muito curto, né, como esse daqui, eu vou ter uma pressão nesse ponto aqui, né, e uma sensação de estabilidade. O assento é tão curto, tão pequeno, que parece que a gente vai cair. Né? Agora, o contrário, o assento é muito longo. Olha a região posterior do joelho aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter uma pressão nessa região que pode gerar dores. Para o projeto imobiliário, nós temos tabelas também. Tá? Então, esse desenho aqui, ele traz para a gente as dimensões, né?
por exemplo, a medida G, ela mede 80 centímetros, que é esse vão aqui da mesa. Se a gente olhar na tabela, G é a largura da mesa, 80 centímetros. E observação, deve permitir movimentação lateral das pernas. Mesma coisa, a altura da cadeira, 36 a 57. Né? A distância, olhos-tela, 41 a 93. Ângulo, de 0 a 30 graus. A altura da mesa, de 58 a 62, a altura da mesa, 58 a 62. Deve seguir a altura do teclado, da tela e do espaço para as pernas. Então, essa tabela traz para a gente uma base para fazer um projeto imobiliário para trabalho em escritório. Isso aqui é uma atividade que a gente faz, né, durante a nossa aula, né? Em função da pandemia não vai dar para a gente fazer, mas já dá para ter uma ideia, né? Essa figura aqui, ela tem várias medidas que a gente vai precisar tomar para poder comparar com as tabelas, né? Mas algumas estão faltando. Por exemplo, eu não tenho a altura dos olhos. Então, na própria tabela, eu vou fazer uma referência, tá? Traço uma linha bem tortinha aqui, e ABCG chamo de H. Mesma coisa eu vou fazer para a altura do monitor, né? A referência é o piso também, H, e aqui eu chamo de I. E vou lá na minha tabela, eu completo. Então isso daqui é uma atividade prática que a gente faria em aula. Quem sabe no retorno, após pandemia, a gente venha fazer. Muito bem. Osborne, 1982, disse que na posição sentada, o corpo entra em contato com o assento, tá? Através de sua estrutura óssea. Então, quando a gente senta, todo o peso do corpo, ele vai ser jogado, toda a parte do corpo, da cintura para cima, vai ser jogado na estrutura óssea que nós temos na bacia, exatamente em 2 pontos, chamados tuberosidade isquiática. Tá? O que é tuberosidade isquiática? Eu tenho aqui a representação da bacia, são esses 2 pontinhos aqui. Ó. Então, todo o peso do corpo ele vai ser jogado nesses 2 pontinhos, tá? Tá aqui na vista lateral, que são as tuberosidades isquiáticas que formam a bacia, esse ponto aqui. Tá? Mais outro exemplo, né? Então, a tuberosidade isquiática aqui, né? Aqui tem a bacia, a tuberosidade isquiática aqui. E aí vem aquela dor. Sabe quando a gente senta numa arquibancada de concreto, num banquinho de madeira e fica muito tempo sentado? Não começa a doer? E se vocês prestarem atenção, é em 2 pontos que eu vou ter essa dor, tá? Isso vai variar em função do tipo de assento, tá? Então aqui, ó, tem o perfil das nádegas aqui, ó. Então tá aqui a nádega e aqui as 2 tuberosidades isquiáticas. Se o assento for macio, né, o peso ele é distribuído mais uniformemente, né? Então eu não tenho uma consequência maior. Já com o assento duro, dá uma olhada a curva, como é que fica. Ok? Nessa outra figura, eu tenho o assento duro. Qual é a região dolorida? Exatamente esse pontinho aqui. Tá? É a região dolorida. Exatamente esse pontinho. Eu tenho uma outra região, esta aqui mais externa, que eu não vou ter dor, e essa mais escura aqui também é a região dolorida. Tá? Então eu tenho 2 pontos de concentração de dor. Já no assento macio, é uma região um pouco maior, mas a dor ela é irradiada. Então é isso que acontece, né? A pressão que o nosso corpo vai exercer, né? A pressão que o nosso corpo vai exercer no assento vai depender se esse assento ele é um assento macio ou se ele é um assento um pouco mais duro, ok?
Aqui, uma vista frontal, né? Aqui nós temos a bacia aqui, né? A bacia. E aqui as duas tuberosidades isquiáticas. Aqui o fêmur, né? E visto pela lateral, né? Nós temos aqui o contorno do corpo, as nádegas, a perna, né? E aqui a tuberosidade isquiática recebendo todo o peso do corpo nesse ponto. Aí foi feita uma pesquisa sobre postura do escritório. 378 empregados do escritório. E foram ver como que cada um senta. Então, se a gente observar que 15% dos trabalhadores do escritório sentam na ponta da cadeira. 52% vai sentar bem no meio. 33% na parte posterior, praticamente encostando no encosto da cadeira. 42% ele vai reclinar no encosto. E 40% vai debruçar sobre a mesa. Tá? Então isso é um vício postural que a gente vê bastante em escritórios. Tá? Aquela parte da tuberosidade isquiática, ela ocupa apenas 25 centímetros quadrados de pele do nosso corpo. Somente 25 centímetros. É uma área bem pequena. E toda essa área, gente, vai receber 75% do corpo. Então, se eu estou aqui, sentado, sem encosto, aqui vocês estão vendo em azul, todo o peso do corpo, ele vai ser jogado em cima da tuberosidade isquiática. Todo o peso do corpo vai ser jogado em cima das tuberosidades isquiáticas. Agora, tá, se esse assento tem um encosto, o que vai acontecer? Esse peso ele vai ser jogado na tuberosidade isquiática também, tá? Mas ele vai ser também distribuído pelo encosto, aliviando, portanto, essa região aqui. Tá? Algumas posturas típicas, né, de trabalho recomendado, né, para várias posições. Então, qual é a altura que nós temos que ter para a pessoa trabalhar deitado? Nessa situação, recomendado é o uso de um carrinho. Então, só uma referência aí, com várias posturas que nós temos, né, algumas posturas típicas. Agora, gente, quando a gente vai fazer o projeto imobiliário, nós temos que pensar na bancada. Que altura que eu vou colocar para uma bancada? Né? Então, vamos lembrar de uma das nossas aulas onde nós falamos sobre isso. Se a pessoa desenvolve um trabalho leve, qual vai ser a altura da bancada? Ela vai ficar alinhada com a altura do seu cotovelo. Então, essa é a altura padrão para um trabalho leve. Tá? Se o trabalho é de precisão, onde a acuidade visual é importantíssima, né, a altura dessa bancada ela tem que ficar acima da linha do cotovelo. Porque eu preciso do objeto mais próximo dos olhos. Agora, se eu tenho um trabalho pesado, qual vai ser a altura dessa bancada? Ela vai ficar abaixo da linha do cotovelo, porque aqui eu preciso de força. Então, se fica nessa altura, eu já tenho condições de desenvolver força. Então, a nossa referência sempre vai ser a altura do cotovelo. Dimensões. Trabalho de precisão para homens, 1 metro a 1,10 m de altura. Para mulheres, de 95 centímetros a 1,05 m. Trabalho leve, homens, 90 a 95 centímetros, mulheres, 85 a 90. Trabalho pesado, homens, 75 a 90, mulheres, 70 a 85 centímetros. E aqui, para a gente poder encerrar, uma pequena brincadeira. Vamos imaginar essa pessoa, ela vai pegar esta carga, tá, e vai levantar a carga. O centro de gravidade dele, se a gente observar aqui, o centro de gravidade dele está completamente
fora, tá, da coluna, ok? Porque ele está, para poder alcançar o objeto, ele está precisando fazer essa curvatura aqui da coluna. E todo o peso está sendo jogado para a coluna, que vai afetar os discos, nós vamos falar disso mais para frente. Qual seria a solução? Detalhe, não posso trazer essa caixa para cá. Não posso trazer essa caixa para cá. Como é que vocês resolveriam esse problema? Ele tem que trabalhar ereto, ele tem que trabalhar reto, com a coluna totalmente ereta. Qual seria a solução? Então vamos lá. Primeiro, o grande problema aqui é que ele não tem espaço para os pés. A hora que ele chega perto da bancada, ele bate o pé na bancada e não consegue chegar mais perto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar espaço para os pés. Então, qual seria a solução? A solução seria a gente fazer um pequeno recorte na bancada, onde ele possa encaixar os pés dele. Automaticamente, ele vai se aproximar um pouco mais da bancada, né, e vai conseguir pegar o objeto sem afetar a sua coluna. Veja que aqui ele está ereto numa posição correta. Ok, gente? Então, era isso daí que eu tinha para falar para vocês sobre antropometria dinâmica, antropometria estática, tá? Aí, aqui, os livros que eu utilizo para poder fazer essa pesquisa e preparar a aula para vocês, tá? Muitas das figuras fazem parte deles e algumas foram tiradas da internet, cuja a gente consegue saber a autoria. Terminamos aqui então nossa aula, tá? Agradeço a atenção de todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.